Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode ficar sentada mesmo. Convido a amada igreja a ler a vossa Bíblia. O maior salmo que tem na Bíblia é o Salmo 119. Se eu ler ele até o versículo 176, já está no anterior. Salmo de número 119 e o versículo de número 81. Salmo de número 119, versículo 81, já vou ler para ganhar tempo. Graças a Deus. Diz assim no verso 81: Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto, dizia: quando me consolarás tu? Pois fiquei como outro na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem. Ajuda-me, quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade, então guardarei o testemunho da tua boca. Volta ao versículo 83. Só a primeira parte diz assim: pois fiquei como outro na fumaça. Alguma Bíblia fala fumo. Pois fiquei como outro na fumaça. É aqui que eu quero pregar, tentar ensinar alguma coisa na noite deste dia. O Salmo 119, ele é um salmo que ele tem a letra, é dividido pela letra alfabética do hebraico. Começa com Aleph, Bet, Gimel e vai até o versículo de 186, sendo 22 letras do alfabeto hebraico, e cada letra dessa tem 28 versículos. 8 versículos. Você pode ver que todas elas divididas pela letra do alfabeto hebraico, ela contém 8 versículos. Graças a Deus, para o entendimento, ela tem 176 versículos. É o maior que tem na Bíblia, né? 176 versículos ela vai. Graças a Deus. Irmãos, aqui nós nos deparamos na letra hebraica chamada Kaf. E o salmista, ele está passando por um momento de luta. O salmista, talvez aqui Davi, com certeza Davi, ele está passando um momento difícil na sua vida. Os irmãos notam que diz que estava trazendo mentira contra ele, diz que ele estava sendo perseguido, diz que abriram covas para ele, diz que ele estava caluniando ele. E o salmista, ele está desesperado no versículo 81. Diz que ele fala assim: desfaleceu a minha alma. O que significa essa palavra desfaleceu a minha alma? Nós somos movidos pelas nossas emoções, nós somos movidos pelos nossos sentimentos, nós somos movidos aquilo que nós sentimos, aquilo as nossas obrigações, pelos nossos sentimentos. Nós andamos e agimos pelos nossos
pela nossa alma. Nós comemos, nós temos fome, nós temos dor, nós temos sentimento, nós temos tristeza, nós temos alegria. Só que aqui ele fala: desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação. Quando ele está falando que desfaleceu a minha alma, ele está vazio de todo o seu sentimento, todo o seu eu, toda a sua emoção, todo o teu sentimento foi esvaziado. Desfaleceu a minha alma. Só que ele não se desesperou. Ele guardou, diz assim, que ele confiei na tua salvação, na tua palavra. Eu estou vazio, o meu eu saiu de mim, eu não sou mais movido pelo meu eu não sou mais movido pelos meus sentimentos. E nessa reluta, ele fala no versículo 82: os meus olhos desfaleceram. O que você note aqui, que Deus está preparando Davi para algo maior com ele lá na frente. Deus está colocando, permitindo isso na vida de Davi, porque Deus quer usar ele de maneira soberana, quer usar ele de maneira tremenda lá na frente. Mas se ele não passar por este momento aqui, ele não vai servir para Deus. Enquanto ele viver no seu eu, na sua vontade, no eu faço, eu sou, não, Deus está permitindo essa luta na vida dele, ele passando por essa dificuldade, esvaziando dele mesmo, para Deus encher de Deus nele. Deus quer encher essa pessoa de Deus, da vontade de Deus na vida dele. E quando você chega no versículo 83, ele traz aqui uma analogia que me chamou a atenção, porque eu vi um cantor cantar esse domingo, chama-se Salomão Ré, uma coisa assim, e ele canta Odre na Fumaça, se chama o louvor dele, Odre na Fumaça. Eu fui procurar, fui buscar, confesso que eu olhei na internet, olhei em livro, enciclopédia, e procurando o que significa um odre na fumaça. Porque ele fala assim: pois fiquei com um odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Eu fui buscar qual é o significado do odre na fumaça. Você vê que a Bíblia é repleta de odres, ou odres, não sei como os irmãos preferem falar. Quando você vai lá no começo da Bíblia, você vê que Abraão deu um odre de água para Agar e para o deserto. Quando você chega em Juízes, você vê que quando Cícera, capitão dos sírios, se não me falha a memória dos sírios, ele foge de Débora e Baraque, diz que ele entra numa casa de uma mulher chamada Jael, pede para ela não dizer que ele está ali, e diz que tem sede, e diz que ela pega, diz que ela tem um odre de leite, e diz que ela pega, dá leite para esse homem e ele dorme. Então o odre serve para carregar água, odre serve para carregar leite. Quando você vai também para o Novo Testamento, Jesus ele diz assim: olha, não se deita, não se coloca vinho novo em outro velho, porque ele vai tornar-se. Porque o vinho ele fermenta, e se o odre for velho, ele vai romper-se. E assim muitas coisas. A parábola do bom samaritano diz que ele tinha azeite, diz que ele tinha vinho. Aonde que ele carregava isso? Então odres, ele serve para carregar o quê? Líquido. Ele carrega água, ele carrega leite, ele carrega vinho e ele carrega azeite. Água, a palavra. O leite, alimento. O vinho, a alegria do Espírito Santo. E o azeite, a cura para mim e para a tua alma. Aleluia. E Deus está preparando
Hoje, outros é feito no Oriente Médio ainda. Eu ia trazer o livro para mostrar para os irmãos de venda, que eu tenho uso assim costumes hebraicos, que é onde eu tirei um pouco também está ensinamento. Outros hoje é fabricado no Oriente Médio. E o outro é feito do quê? O outro é feito de um animal, de um cordeiro, ou de um cabrito, de uma cabra. Ele é feito com o corpo desse animal. E hoje, no Oriente Médio se usa ainda, mas lá na Espanha e em Portugal é feito de borracha, o outro, para colocar vinho. Não se usa mais de couro, mas no Oriente Médio ainda usa o outro de couro ainda. E se você notar aqui, Davi está passando um momento tão difícil na sua vida, e ele questiona, ele fala: estou como outro na fumaça, a minha alma desfalece, os meus olhos desfaleceram. Estou levantando calúnia, mentira, estão me perseguindo, estão falando um monte de cavacovas para mim. E ele refere tudo isso que está passando com um outro na fumaça. E para ganhar tempo, Jesus também, ele passou um momento difícil na sua vida. Jesus no Getsemane, você pode ver que todos os homens na Bíblia, todos que Deus usou, desde Gênesis até Apocalipse, todos eles passaram aflição na sua vida. Não tem um arauto de Deus, um mensageiro de Deus nessa terra, que você pode ser que você acha, é um ou dois, que não passou problema, dificuldade na vida, Deus moldando ele para que ele venha alimentar o povo de Deus lá na frente. Jesus, irmão, ele foi e passou por vapor da fumaça também, no Getsemane. Existem várias convicções de ouro, várias convicções, só que tem outros pequenos, depende do cabrito, tem outros grandes, tem outros médios. Assim também é na igreja. Na igreja, os recipientes de Deus, tem os pequenos, como o pastor já falou aqui, né? Deus escolhe as coisas pequenas desse mundo para confundir as grandes. Tem os médicos, tem os doutores, tem os pastores, tem os presbíteros, tem os evangelistas, tem os que cantam, tem os que pregam, tem os que testemunham, tem vários tipos de outros dentro da igreja. Cada um tem a sua funcionalidade dentro da casa do Senhor. Então existem vários volumes de outros. Tem outros para carregar água, tem outros que pegam até 60 litros de leite, tem outros que pegam 70 litros de leite, depende do tamanho que foi conviccionado. Então tem uns que tem mais, tem uns que tem pouco, depende do conviccionamento que ele foi conviccionado. Dentro da casa de Deus, tem um pequenininho, tem um grande, tem um médio, mas todos fazem parte do corpo de Cristo na casa do Senhor. Todos têm a sua funcionalidade dentro da casa do Senhor. Bendito seja o nosso Santo Senhor Jesus Cristo. E o outro, ele não está focado na sua estética. Pensa as irmãs hoje têm umas bolsas bonitas, né? Para sair, para viajar. Mas pensa numa bolsa feia. Pensa num negócio feio. O outro, ele não tem estética nenhuma, mas ele está focado, sabe o quê? Na funcionalidade dele. Se você for para Isaías 53, abra Isaías 53, versículo 2. Abra. O tempo é pouco, mas vamos ver nessa área. Olha o que diz Isaías 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que desejássemos. Era desprezado o mais íntimo entre os homens, de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Os olhos de Deus não estão na estética, não estão na beleza. Jesus disse que olharam para Jesus e disse que não viu
os olhos azuis, cabelo escorrido. Jesus era judeu, Jesus é moreno. Esses filmes não tem nada a ver. Mostra que tem olhos bonitos, olhos azuis. Jesus não tinha aparecido, não tinha formosura, mas ele não estava na estética. Não parece. Jesus ele era bonito no que ele tinha para dar para o povo. Jesus ele era lindo e maravilhoso da sua funcionalidade para que ele veio neste mundo. Muitas pessoas vezes, irmão, dentro da casa de Deus, ele está preocupado com a sua aparência, ele está preocupado com a sua estética, e Deus não está preocupado com a estética de A, de B, de C. Deus está preocupado com a funcionalidade daquela pessoa que é o recipiente do Espírito Santo na casa de Deus. Aleluia, Deus. Os outros vão servem para três coisas. O outro tem a finalidade, principalmente dentro de casa, depois no campo, e o outro também serve no deserto. Dentro de casa porque precisa. Aí hoje tem vasilha de todo tipo que você pensar. Tem vasilha de plástico, de vidro, tem vasilha de cobre, tem vasilha de acrílico, tem vasilha de tudo que você pensar. Mas naquela época não, era somente o outro. E o outro ele era usado dentro de casa para leite, para azeite, era usado no campo e no deserto também. Quando ia viajar, era usado no deserto. Agora, o que eu quero trazer esses 20 minutos para a igreja, isso aqui foi só uma introdução. Como é que era perfeccionar esses outros? Para chegar a ser um outro, ele falou assim: eu me sinto como um outro na fumaça. Por que eu estava falando isso? É onde que eu quero chegar com esse irmão falando nesse dia. Para ser um outro, primeiramente, um animal tem que morrer. Tem que ter sacrifício. Sem sacrifício não existe outro. E para morrer, tem que primeiramente cortar a cabeça do animal. Cortar a cabeça do animal, porque se você for em outro lugar, o outro não vai estar prestando mais pela cabeça. Por isso que Paulo diz assim: ó, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que nós temos a mente de Cristo. Nós temos que tirar os nossos pensamentos, como está aqui no versículo 81, desfalece minha alma. Deus está tirando os seus pensamentos, está tirando os meus pensamentos, está tirando os meus sentimentos, o meu mover, o meu agir, o meu eu. Cortar a cabeça do cabrito ou do cordeiro significa tirar os teus pensamentos e colocar a mente de Cristo na sua vida, na nossa vida. Outra parte, por isso que Paulo lhe diz assim: olha, rogo-vos, pois irmãos meus, por compaixão de Cristo, que apresentei o vosso corpo sacrifício santo, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, falando do vosso entendimento, quer dizer, nós temos que tirar o nosso velho eu e cortar essa mentalidade nossa mundana e deixar Cristo ser a cabeça da igreja. A outra coisa, na convicção do outro, corta-se as patas. Cortar as patas simboliza, sabe o quê? Que não é mais o nós que caminhamos. Jesus disse assim, Deus disse assim em Isaías: olha, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Corta a cabeça. Os teus caminhos não são os meus caminhos. Assim como o céu está mais alto que a terra, mais longe que a terra, assim estão os teus pensamentos e os teus caminhos longe. Então, quando Deus está tirando os nossos pensamentos e os nossos caminhos, Ele está colocando os pensamentos dele dentro de nós, e o caminho é Ele que vai nos guiar, Ele que vai nos dirigir, é Ele que tem a direção, guia-me mansamente para as águas tranquilas. Aleluia. Cortar a pata. A outra coisa
corta as patas, tem que tirar a carne do lugar. Toda a carne, porque se você fizer um corte naquele couro, você estragou o couro. Então o Espírito Santo, isso, os irmãos vão entender o que quer dizer o outro e o membro do Senhor. O outro e aquele que é a vasilha de Deus, o vasilhame de Deus, o homem de Deus nessa terra. Tirar toda a carne. A Bíblia diz em Romanos, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem aqui pode ler o versículo 4 de Romanos 8 até o versículo 8 para mim? 8, versículo 4 até o versículo 8. Versículo 4 até o versículo 8. Isso. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Como é que Deus vai derramar o azeite dele dentro de nós se nós estivermos na carne? Como é que Deus vai colocar água que lava, que purifica a igreja dentro de uma pessoa que é arauto dele, vai colocar se tiver carne? Como é que Deus vai colocar alegria no Espírito Santo? Como é que Deus vai colocar o leite no alimento se tiver carne dentro de um outro? Como que vai colocar? Portanto, a inclinação da carne é carne, mas do Espírito é Espírito. Olha como que Davi está se colocando diante de Deus aqui. Ele se comparou a um odre na fumaça. E agora eu quero entrar no odre da fumaça. Mas antes de entrar no odre da fumaça, existe agora um outro processo, a costura. É degolado o cordeiro, é cortado as patas, é tirado a carne. Eu não vou falar do sal, porque não vai dar tempo. No meio da cássia, no meio do carvalho, que era também bebido esse fogo, não vai dar tempo. Mas era costurado e fazia um teste que tudo que era colocado dentro desse outro, e pendurava ele por alguns dias para ver se não dava vazamento. Porque não poderia vazar o outro, porque você fazia viagem longa para o campo, viagem longa para o deserto, se vazasse, você ia ficar sem alimento para se alimentar, porque o outro significa gerar vida em outra pessoa. Você tem que gerar vida em outra pessoa. A nossa vida dentro de nós é para gerar vida para as pessoas. Alguém que está com sede, alguém que está com fome, alguém que está precisando da alegria, alguém que está precisando de uma cura. Então Deus ele trabalha dentro do outro inteiro. Só que Davi agora ele fala, fiquem como um outro na fumaça. O que significa a fumaça, irmão Jorge, que até agora você não explicou? O outro na fumaça significa a parte do curtimento desse corpo. Ele fica, naquele tempo, as casas dos judeus não tinha chaminé, e o fogão a lenha ficava dentro da sua casa, eles penduravam esse outro ao perto do fogão, e toda aquela fumaça do fogão, ele ia subindo nesse odre, e aquela fumaça ela ia impregnando nesse odre. Mas por que Jorge colocava esse odre na fumaça? Porque ele tinha um significado muito grande. Primeiro significado, ele era uma cepecia contra moscas e insetos. Não chegava mosca nele. É como você pôr um bacon, um toicinho na fumaça para defumar ele. E ele ficava macio.
O couro pegava uma flexibilidade. Aquelas partes do tecido do couro, ele ia se ajuntando mais e evitava o vazamento. E ele ficava flexível. Se você colocasse o vinho dentro dele, o vinho poderia fermentar e por causa da sua flexibilidade, ele não arrebentava. Por isso que o outro novo, ele não arrebenta, porque ele tem flexibilidade. Tem pessoas que ele não está preparado para receber o que Deus está querendo colocar dentro dele. Está sem flexibilidade, porque se colocar ele com dois espirituais, ele incha, ele fica soberbo, ele explode, ele morre. Meu Deus! Então Deus prepara o homem para poder suportar o que Deus está querendo colocar dentro dele. Então essa é a função da odre na fumaça. Deus estava preparando Davi. Deus estava trazendo para ele algo, preparando ele para ele suportar tudo que Deus estava querendo dar para ele. E ele se sentiu como um outro na fumaça. Ele estava na fase de curtimento. Deus cada vez está curtindo eu, está curtindo você, porque Ele quer nos usar, Ele quer nos preparar e que nós estejamos com a sepsia das mazelas deste mundo, que os insetos, as coisas ruins deste mundo não venham nos contaminar. A outra coisa, para purificar os insetos. E note que o salmista, Davi, ele diz da sua alma e dos seus olhos. O rei, quando a Bíblia diz que Isaías, quando morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e diz que o seu século enchia todo o tempo. Século significa aqueles que acompanham. A outra Bíblia fala que o seu manto enchia todo o tempo. Século significa aqueles que acompanham, talvez os anjos, alguma legião de anjos estava seguindo ele. E o seu século enchia todo o tempo. E os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus olhos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e dizia um aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. E diz que quando clamava, uma coisa que clamava, diz que as umbrais das portas se moveram, e diz que a casa encheu da fumaça. E quando Isaías viu que a casa encheu da fumaça, ele se encolheu, ele ficou flexível, ele diminuiu e disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Deus! A fumaça fez ele encolher. A fumaça da glória de Deus ele encolheu. E quando você vai lendo mais para frente, Deus fala com ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele diz: envia-me a mim. Então ele estava pronto. Ele estava pronto porque Deus tratou com seus olhos. Ai de mim que viu o Senhor. Deus tratou com a sua boca, purificou seus lábios, purificou seu ser, purificou sua alma. Então eis-me aqui, envia-me a mim para gerar vida para o seu povo. Para gerar, levar alimento para o teu povo, eis-me aqui. Então Deus muitas das vezes precisa passar pela fumaça para tirar osinhas da sua vida, para purificar sua boca. A outra coisa do outro também, vou falar bem rápido aqui, eu vou pular 3 coisas. O próprio cordeiro que era degolado, o seu chifre era tirado para ser para ser arroio. O chifre fala de poder. Deus ele quer também dar poder para você. Você é a tampa, o chifre é a tampa do outro. O chifre significa o poder que Deus quer dar para cada um de nós. Mas não importa se você está passando por essa fumaça, se alguém está te caluniando, se alguém está mentindo de você, se alguém está te perseguindo, está armando cova para você, fique na fumaça, porque Deus está tratando com você, e no tempo certo Ele vai te tirar da fumaça. Aleluia!
Ele tira a fumaça. Eu não tenho um negócio que diz assim: nem mesmo o próprio eu, minha própria carne, pode me decompor diante de Deus. Deus não deixou o próprio eu de Davi decompor ele. Deus é tão misericordioso que nem se nossa carne quiser, quando Deus quer tratar com nós, Ele não deixa. Ele intercede por nós com gemidos e desmedidos através do Espírito Santo. Ele não deixa o nosso eu prevalecer a nossa carne. Graças a Deus por esta palavra. Pessoas que não buscam os seus próprios prazeres, mas agradam a Deus. Paulo disse na certa feita: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida agora eu vivo nesta carne. A sua carne prevalece, olha só. Vivo lá na fé, em que Cristo me amou e deu sua vida por mim. Esta carne que faz nós andar, vir para a igreja, adorar o Senhor, nós vivemos agora na fé. Nós somos um odre de Deus, na mão do Espírito Santo, para levar alimento para a casa do Senhor, para levar alimento para a nossa casa, para levar alimento no campo, para levar alimento no deserto. É um pouco de ensinamento. A outra finalidade do outro, na fumaça, é tornar flexível, já falei aqui, para você suportar tudo que Deus quer colocar dentro de você. Mas essa flexibilidade também é para você não se orgulhar, para você ser flexível, ter um controle e não se orgulhar. Esse dia o pastor estava falando assim, que é difícil ser humilde. Mas o antônimo de humildade, o que é? Soberba, orgulho, altivez. E Deus, a Bíblia diz que Deus abate. Ninguém entra no céu altivo, não entra orgulhoso no céu, não entra pessoa com jactância no céu. Então, se nós aprender de Jesus, que Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Toda pessoa que não tiver flexibilidade daquilo que Deus deu para ele, se ele cantar comigo, se você vai perceber, Deus abate ele. Se ele pregar comigo, Deus abate ele. Se ele achar que ele é o tal, Deus abate ele. Nós pode cantar comigo, nós pode pregar comigo, mas nós temos que deixar prevalecer a humildade dentro de nós. Como o pastor falou assim, agora que o pastor acabou de falar, nós não somos nada. Se nós não tivermos essa flexibilidade dentro de nós não podemos conter aquilo que Deus quer colocar dentro de nós. Não pode. Com outras palavras, no Novo Testamento Jesus falou assim: não se deita vinho novo em outro velho. Por quê? Arrebenta. Não está preparado para aguentar o vinho novo. Não está preparado para suportar a graça de Deus na sua vida. Com outra palavra, inchado. Você já viu falar de pessoas inchadas na igreja? Pessoa inchada, eu preguei, eu sou o cara, eu faço, eu não sei o quê. Aqui não tem eu não, aqui Deus tirou todo o eu de Davi, ficou sério. Aqui Davi se encheu das coisas de Deus na sua vida. E Deus faz isso. Muitas das vezes eu quero dizer que a prova que você está passando é que Deus está te moldando, está te preparando para que você seja um outro na casa de Deus. Aleluia. A fumaça é para ser curtido. É um processo que ganha flexibilidade para suportar a glória de Deus dentro de nós. Se nós não passar pela dificuldade, nós vamos suportando. Igual Isaías. Se Isaías não disse a glória de Deus, se Deus não tratasse com Isaías, ele não poderia dizer: eis-me aqui e envia-me a mim. Se eu entrar nesse processo, os outros se contaminam de mim. Se eu não for o que Deus está querendo que eu seja, você vai se contaminar de mim. O que eu estou pregando aqui, irmão, assim, você fica contaminado de mim.
Irmão Cristiano, você se contamina de mim. Se eu entrar no processo da fumaça, pastor, vocês se contaminam de mim. E eu não posso contaminar ninguém. Eu tenho que trazer alimento, eu tenho que trazer azeite, eu tenho que trazer vinho, eu tenho que trazer água que purifica, que lava e que santifica a igreja. Aleluia. Esse é o segundo ensinamento dessa noite. De qual outro você tem se alimentado? Na escola dominical, pessoas carentes cauterizadas. De qual outro será que ele se alimentou? Outros que não passaram pela fumaça. É como o irmão falou aqui, que o irmão estava lá dirigindo a Amanda, mas ele não estava preparado para dirigir a Amanda, porque ele não passou pela fumaça ainda. Se uma pessoa não passar pela fumaça, ele não pode trabalhar, não consegue trabalhar. Se ele não passar por luta, você pode ver que todos os pastores, todas as irmãs de oração, todo mundo que vai reger, todo mundo que é líder, todo mundo que é professor, ele já passou por uma fumaça. Não passou? Não passa? Passa. Sabe por quê? Porque Deus está tratando, Deus está moldando ele para ele suportar. É desse jeito. Se você não entender isso, Deus não vai tirar você da fumaça. Se você não entender isso, Deus não vai tirar você da fumaça. Não tira. Você vai ficar aí. Porque a Bíblia diz que nós somos espetáculo do mundo. Eles vêem nós sofrendo e calúnia. Eles vêem nós sofrendo e abrem cova. Eles vêem nós sofrendo e mente de nós. Essa é a fumaça que nós temos que suportar. E para encerrar, no versículo 84, para encerrar, no versículo, vai passar 5 minutos, pastor. Ele está passando por esse processo da fumaça. Só que ele faz uma pergunta no versículo 84: quantos serão os dias do teu servo? Até quando que eu vou ficar nessa fumaça? Até quando que eu vou estar vivendo essa vida de aflição, de fumaça na minha vida? Ele não saiu da fumaça. Ele perguntou para Deus: qual é a hora que eu tenho que sair? Qual é a hora que eu tenho que dirigir a igreja? Qual é a hora que eu tenho que trabalhar com o Senhor? Qual é a hora que eu estou preparado para receber tua glória? Qual é a hora que eu estou preparado para receber o azeite que vem do céu? Qual é a hora que eu estou preparado para receber o vinho novo? Quanto tempo me resta? Se você sair antes da sala da fumaça, você e eu vamos perder o que Deus quer nos dar. Nós temos que sair, irmão Cristiano, só no tempo de Deus. Às vezes a pessoa vai, não aguento mais, mas fica lá, não saia antes da fumaça. É o processo da fumaça. Eu já foi degolado, já tirou a carne, já foi costurado, já foi vazamento, já foi curtido, mas o tempo da fumaça não acabou na minha vida. Às vezes eu tenho que esperar esse tempo da fumaça na nossa vida. Aleluia. Oh, glória. Não é tempo de sair. Tem que esperar. O pastor disse que esperou 40 anos para ser pastor. Ficou na fumaça 40 anos. Eu vou sair. Eu vou para outro lugar. Eu vou não sei para onde. Eu vou para Madureira. Eu vou não sei o que. Eu estou aguentando mais. Fica na fumaça, que é o seu tempo de ficar na fumaça. Não sai. Não sai. Versículo 85: os soberbos abriram covas para mim, e que não é conforme a tua lei. Eles não entendem o que nós entendemos. Eles não conseguem entender o que eu e você entende. Eles abrem cova para nós. 85 ali. Todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem. Quase que me tem consumido. Olha só, você já passou por esse problema, mamãe? Muitas das vezes eu já cheguei no carro final. Não aguento mais. Quase que me consumiu. Quase que eu desviei.
Aí ele diz assim: sobre a terra, mas não deixei os teus preceitos, não saí da tua casa. Eu estou aqui te glorificando, apesar de todas as dificuldades que eu tenho passado na minha vida. Eu estou na tua casa, eu estou nos teus decretos, Jesus. Vivifica-me segundo a tua benignidade, e então guardarei os testemunhos da tua boca. Ele está falando assim: tem misericórdia de nós, vivifica conforme o Senhor quer. Então guardarei o testemunho da tua boca. Ele está falando assim: ó, eu guardarei o testemunho da tua boca. Tudo que o Senhor colocou dentro de mim pela tua boca, o azeite, o óleo, o leite, a água, Senhor, tudo que o Senhor colocou agora, eu me torno boca de Deus para as pessoas. Eu vou ser agora o odre das nações. Eu vou ser o odre da igreja. Eu vou ser o odre da minha família. Eu vou ser o odre no campo. Eu vou ser o odre no deserto. Há um tempo para todas as coisas. Não saia antes do tempo da fumaça. Fique. Deus tem um tempo para a tua vida. Eclesiastes 3. Há um tempo para todas as coisas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.